paisagem, mas também pela sensibilidade, né? É verdade. Então, com esse problema agora das UTPs do Rio, existe sempre uma grande preocupação, porque, é claro, como nós aqui, como sempre o Paraíso da Tranquilidade, nós estamos assim, numa rota, né, de crescimento muito grande. E aí eu gostaria de saber do senhor o seguinte: é preocupante para a gente realmente procede essa preocupação, se realmente com essas UTPs no Rio, nós estamos correndo risco, e se nós estivermos correndo risco, existe alguma estratégia para que a gente possa, assim, ter principalmente agora, essa demanda de final de ano, comércio funcionando a pleno vapor, entendeu? Daria para mim. Na verdade, a região dos lagos, ela sempre se constituiu no refúgio desses semelhantes do Rio. Isso já é de conhecimento do comando da Polícia Militar. Várias operações foram realizadas no Rio de Janeiro, antes até das UPPs, quando eram realizadas grandes operações, algumas grandes cabeças, outro lugar de falar dessas pessoas, né, já foram detectadas em vista aqui na região dos lagos. Nós trabalhamos com essa preocupação também nas nossas operações. Tanto que sempre quando existe um processo de ocupação de alguma comunidade lá no Rio de Janeiro, nós também desencadeamos uma operação aqui que é correlata com essa operação lá de prevenção justamente nas comunidades que a gente sabe que é da mesma facção. Mas o que nós temos detectado aqui nessas operações é que raramente a gente consegue encontrar pessoas do Rio de Janeiro vindo para a nossa região. Certo, já houveram algumas prisões. Na semana passada mesmo nós prendemos uma menor em São Pedro da Aldeia, que ela veio do Rio de Janeiro com cerca de 1 quilo de cocaína, de parte de cocaína. Algumas apreensões pontuais de alguns tipos de comunidades têm sido feitas. Mas falar que nós conseguimos detectar um grande grupo de meliantes vindo para cá, grande quantidade das nossas comunidades, a gente não detecta isso não. Então a gente trabalha com essa preocupação sim, mas essa não é a realidade da região. Graças a Deus. Por enquanto, a gente não observa essa migração para cá. De certo que possa ter algum sítio, alguma casa, algum indivíduo que fique domiciliado lá esperando a situação do Rio acalmar para vir para cá. Mas isso, quando o Rio de Janeiro fica sabendo dessas situações, dessas informações, desencadeia operações, às vezes até direto no Rio de Janeiro, sem passar aqui para o 25º, em operações pontuais em determinados locais para poder efetuar as prisões. Mas nas nossas comunidades carentes, a gente não observa essa grande imigração, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Comunidade expeditada, né? Porque, ao contrário do censo, a comunidade também se protege. Porque a realidade da comunidade é diferente do que muitos pensam. A comunidade fica em paz, onde tem um comércio de drogas, quando o comércio de drogas é gerenciado pela própria comunidade. Quando vem alguém de fora do Rio de Janeiro para cá, isso gera um tumulto na comunidade. Eles já ficam preocupados que vão tomar o comércio dele. Embora seja a mesma facção, são pessoas diferentes. São pessoas que não sabem quem é a Dona Maria, que é o seu Francisco. Exato. E eles vêm causando horror. Então, quando existe uma ocupação no Rio de Janeiro, a facção daqui, eles ficam agitados. E aí a gente começa a fazer um patrulhamento, a gente faz patrulhamento das operações justamente para evitar que essa coisa aconteça. Bacana. Uma coisa também que eu queria perguntar é sobre as operações que são feitas nas estradas, né, de prevenção nos finais de semana. Como é que é feito isso? O que a polícia, na hora da operação, ela trata em primeiro momento? Bom, são 2 tipos de operações. As operações realizadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, que se preocupa basicamente com os acidentes de trânsito. Então, a Polícia Rodoviária não está preocupada com a parte criminal, e sim com a parte do trânsito. Então, eles fiscalizam para verificar se o veículo está com todos os equipamentos obrigatórios em condições de, se o motorista está embriagado ou não, tudo ligado ao trânsito. Então, aí, entrando nesse ponto, é isso mesmo que eu queria a sua voz.
O que nós, a população, ao sermos abordados por um policial, qual o procedimento que o indivíduo tem que ter para não criar problemas, né, e a abordagem ser tranquila nesse momento? Qualquer operação policial, seja ela feita pelo batalhão de polícia rodoviária ou pelo batalhão da área, é recomendável sempre o seguinte: se for à noite, abaixar os faróis, acender a luz interna, se o carro for infilmado, abaixar os vidros, para facilitar a visualização do policial, porque geralmente o policial não vê quem está dentro, às vezes tem famílias com crianças, e o policial militar vê o carro foi filmado, ele já pensa que tem posição meliante, já aponta o fuzil ou a arma. Mas o motorista ali dentro acha a situação agressiva porque ele sabe que dentro do carro ele está com a família dele. Mas o policial do lado de fora não está sabendo que dentro daquele carro tem uma família. Trafegando, muitas vezes vai para um lazer. Então a gente recomenda sempre o seguinte: facilite a ação do policial ao visualizar a operação, para justamente não seja constrangido. Então, os 3 pontos, vamos supor. Que eu vejo a operação, o que eu faço? Diminui a velocidade, acende a luz interna do veículo, baixe o seu farol se for à noite e abaixe os vidros, se o carro for filmado. Ok. Comandante, nós sabemos, é claro, que essa questão do CTS é justamente estar ao lado e quanto mais participativo, né? E dentro da medida do possível, se criar ações para que ajude a polícia militar. Quais são os maiores delitos que vocês estão enfrentando dentro de Iguaba e que medidas vocês vêm tomando? E qual é o objetivo que nós temos dentro de Iguaba Grande? Bom, Iguaba Grande, atualmente Iguaba Grande é subordinada à 2ª Companhia, que é de São Pedro. Existe aí um estudo para que a gente aumente o efetivo de Iguaba e transforme Iguaba numa companhia, mas vai demandar efetivo, né? E nós vamos precisar da nossa prefeita para isso. Exatamente. Até na contratação do ProReis, tudo apareceu, a gente aumentar o efetivo lá. Mas enquanto isso não é feito, a gente está dando conta com o efetivo existente. Na verdade, a Iguaba tem índices quase europeus. Né? Que bom, né? Quase europeus. Os índices de Iguaba são muito baixos em termos de criminalidade. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Então, uma das cidades mais calmas que nós temos na região dos Lagos é Iguaba, seguida de Saquarema e Búzios. Podemos dizer que Iguaba está de parabéns, né? Está de parabéns, é um paraíso, facilita uma das melhores qualidades de vida. Bacana. De tranquilidade. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta para a gente finalizar. O que o senhor acha dessa criação que já foi instaurada lá, o CTS de Iguaba Grande, haja vista, né, que é praticamente formado por mulheres, né? Como é que o senhor vê isso? Como o senhor vê o CTS de Iguaba Grande? E eu vou acrescentar. Qual seria o tipo de contribuição nossa na visão de vocês? Tá. O que a gente pode fazer para estar ajudando? Então, vamos lá. No início. As mulheres, né, que ficam à frente de um determinado empreendimento, que é um tipo de empreendimento, né, você abrir e começar a funcionar o CTS, elas têm se destacado bastante. Nos nossos CTS, o que mais se destaca é o de Araruama, e é liderado por uma mulher, a Dona Feliz, que é o que mais se destaca. E, então, a expectativa nossa que nós temos do CTS de Iguaba é das maiores possíveis, né? Está vendo que vocês estão implementando agora os trabalhos, então nós temos a expectativa que está da melhor forma possível. O modo que vocês têm, digamos, de trazer algum tipo de benefício para a gente é conseguir uma maior interação. Porque a gente vê que o CTS fica esvaziado quando só trata dos problemas da própria cidade. Né? Então, eu venho tentando fazer isso aqui no nosso café comunitário, até para servir de exemplo dos CTS. O CTS não pode ficar naquelas reuniões regulares feitas nos mesmos lugares.
situação não está ali no CCS, o CCS tem que ir encontro para a comunidade, porque senão não vai tomar conhecimento do que se passa a nível do município e não vai ter um representante legal na realidade. Seria bacana, então, o CCS participar mais contundente dentro das comunidades, ir até a elas e ver suas dificuldades. É o nosso papel, é isso mesmo que a gente pensa. E aí sim vai conseguir trazer realmente as reivindicações. Porque eles falam de segurança, conceito de segurança, a segurança, eu vejo a segurança em lato social. Segurança eles têm que se preocupar com tudo aquilo que pode causar algum tipo de conflito. Então vai desde o roubo de rua, até uma falta de luz, até uma rua esburacada, até um postos de saúde, tudo aquilo que pode gerar um conflito são matérias que afetam a segurança pública. Bacana. E eu fiz a pergunta dos carros, né, mas a gente também nos esquecemos das motos. No caso da abordagem da moto na estrada, o que o motoqueiro também tem que... Qual é o procedimento dele? A mesma coisa, porque não tem o vidro, não tem. Diminuir, colocar no dedo. Encostar, tirar o capacete e apresentar a documentação. Infelizmente, as motos, eles têm intensificado a abordagem das motos, porque nós já verificamos que os modos operantes que praticam crime, as motos, pela facilidade de circulação, são os veículos mais utilizados na prática de crime. Então, infelizmente, os motociclistas, são os alvos constantes de nossas operações. Porque dentre eles aqui, entre motociclistas que usam sua moto para o trabalho e para o lazer, tem aquele motociclista que usa sua moto para a prática de crime. Comandante, só mais uma pergunta para a gente finalizar. Com a chegada agora do verão, nós teremos um efetivo mais forte, né, mais atuante, porque geralmente todos os finais de ano nós temos aqui uma demanda muito grande. E justamente Nova mesmo caiu naquele assunto via o PP, né, do que está acontecendo lá, e as pessoas, claro, querem vir para a cidade, querem se distrair, querem ter o seu lazer, como todos os anos, creio eu, que o senhor deve ser melhor do que eu para poder falar sobre esses índices que são baixos em relativo aos visitantes que nós temos, né? E aí eu lhe pergunto, existe um plano especial para especificamente esse final de ano? Nós temos sempre um plano que é feito especialmente para as altas temporadas, né? Uhum. Então, sempre recursos efetivos, nós montamos esse recurso no Rio de Janeiro. E, infelizmente, nós ficamos um pouco polidos assim, de implementar um órgão de policiamento, porque nós não tivemos o apoio das nossas prefeituras da região dos Lagos em fazer aquele convênio com o PROES. A gente sabe das limitações orçamentárias de cada município, né? Para você fazer algum tipo de contratação, tem que estar previamente previsto no orçamento do município para aquele ano. Então, muitos municípios não estão programados para isso. Mas isso é um problema muito sério, porque os municípios das regiões metropolitanas já estão se utilizando desse recurso. Então, eles não só contam com o efetivo de recursos que eles têm de outras unidades, como eles também já utilizam o pessoal dos horários de folga para poder fazer o policiamento. Então, o que nós vemos hoje em dia na atualidade? É o efetivo nosso de folga trabalhando em outros municípios. Como podemos ser utilizado aqui. Tem o nosso município trabalhando em Rio Tesoura, trabalhando em Niterói, trabalhando em Macaé, mas não estão trabalhando aqui em Cabo Frio, nem em Iguaba, nem em São Pedro, nem em nenhuma cidade da região de lá, porque nós não fizemos esse convênio. Bacana, eu agradeço o senhor. Dia 25 o senhor estará lá na nossa reunião, né? E lá a gente vai poder, de repente, começar agora a dar o início ao pontapé do CCS Iguaba Grande, de parceria com o 25º Batalhão. Obrigada. Tá bom. Agora a gente tira. Dá uma pausa. Oi.